Olá pessoal, prazer, Jean da Ipcamp. Hoje eu estou aqui para trazer um assunto muito importante para você que é operador ou para você que é responsável pela operação do seu equipamento. É um tema em que, se não tiver um conhecimento adequado, pode causar um acidente grave na sua empresa. Ele não é um tema difícil de entender, mas é um tema que demanda atenção tanto do operador quanto do responsável pela operação. Hoje nós vamos falar sobre capacidade de carga nominal e capacidade de carga residual. Quando a gente fala em capacidade de carga nominal, nós estamos falando o que denomina o equipamento. Sempre isso utilizando 3 referências para eu chegar nesse número. Então, quais são essas referências? O peso em quilogramas, o centro de carga, que a gente já vai entender o que é, e altura de elevação. Então, a capacidade de carga nominal é uma capacidade que vai respeitar um determinado peso em até uma determinada altura com um determinado centro de carga. Sempre que você for comprar um equipamento, uma empilhadeira, pensa que você está comprando uma máquina que se denomina de 2 toneladas, de 2,5, de 1.800 quilos, mas essa denominação tem que respeitar esses 3 pontos aqui que são muito importantes. Quando eu alterar alguma dessas variáveis aqui, o peso, o centro de carga ou a altura de elevação, eu vou sair da capacidade nominal e eu vou entrar na capacidade residual do equipamento. Então, pessoal, conforme nós já tínhamos visto, são 3 pontos muito importantes que são determinantes nas cargas nominal e residual dos equipamentos, tá? Quais são esses pontos? O peso, que é dado em quilograma, a altura de elevação, aonde eu vou colocar a carga, que é dado em metros, normalmente em manuais é dado em milímetros, e o centro de carga, cujo resultado também é em milímetros, que a gente vai aprender a calcular agora. Então, nesse esboço simples aqui, eu fiz um desenho para a gente entender alguns pontos aqui, onde essa parte, esse traço achurado em preto aqui, representa o garfo. Esse retângulo em azul representa a carga. Propositalmente eu deixei uma distância aqui entre a face do garfo e a face da carga, que eu vou chamar de B. E o nosso A vai ser o comprimento total da carga. Então por que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou usar esses números para encontrar o fator centro de carga para a gente conseguir ler uma tabela de carga residual. Então, é uma fórmula bem simples, é uma equação bem tranquila de fazer, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso entender o seguinte: primeira informação muito importante para você, operador. É sempre melhor, o melhor dos mundos é você encostar a face da carga na face do garfo. Isso é muito importante, você vai entender por quê. A equação é a seguinte: o centro de carga é igual a metade do comprimento da carga, então seria o meu A dividido por 2, mais a distância da face da carga com a face dos garfos. Observa como essa distância é importante, porque ela não entra dividindo por 2, ela entra como o valor total na equação. Então, o melhor dos mundos para o operador é ele sempre tentar encostar a face da carga na face dos garfos. Tá? Isso é muito importante que seja dessa forma. Mas vão haver operações que eu talvez não consiga encostar. Então ela tem que entrar na equação de forma inteira. Ela não vai ser dividida ao meio como o comprimento da carga. Então vamos pegar um exemplo simples aqui para todos nós entendermos. Se eu tiver um pallet padrão, um pallet BBR. O pallet BBR ele tem um comprimento de 1.200. Então esse comprimento, o nosso A seria 1.200 milímetros. Então, nessa equação, ela entraria da seguinte forma: 1.200 dividido por 2, porque eu quero só metade do comprimento da carga, mais a distância da face da carga à face dos garfos. Eu vou dar um exemplo aqui de 50 milímetros, então mais 50. Tá? Nosso centro de carga aqui ficaria 1.200 dividido por 2, 600 mais 50 milímetros. Centro de carga é igual
650 milímetros. Essa é a forma correta de você encontrar o centro de carga da sua operação. Então, para começar, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui essa tabela. Essa é uma tabela de um equipamento de 2 toneladas, então a carga nominal dele é 2 toneladas. Então, o que essa tabela está dizendo para nós? Que esse equipamento aqui consegue levar em um centro de carga de 500 milímetros até 5 metros, 2 toneladas. É isso que essa tabela está dizendo como carga nominal para nós. E carga residual? Aí é o que a gente vai entender no nosso exemplo seguinte. Agora, pessoal, a gente vai seguir olhando para uma tabela. Essa tabela aqui você encontra ela tanto na máquina, no equipamento, quanto você pode encontrar ela também no manual do equipamento. Essa daqui é uma das tabelas mais completas que tem no mercado. Então, se você aprender essa tabela aqui, olhar as outras vai ser mais fácil. Então, o que ela mostra aqui para nós? Ela mostra 3 pontos importantes que a gente tem que considerar. Aqui na esquerda, nós temos a carga. Aqui embaixo, nós temos o centro de carga, que nós já vimos como chegar nele. E aqui na direita, nós temos a altura em milímetros. Muita atenção agora, pessoal. A carga, eu vou olhar na linha horizontal. Então, nessa linha horizontal que leva para a carga. O meu centro de carga, eu vou olhar para essa linha vertical. Então tem que prestar bem atenção nisso aqui para fazer a leitura da tabela, tá? Então essa linha vertical aqui. E a minha altura em milímetros, eu vou olhar para a linha diagonal. Então, no cálculo que nós fizemos para encontrar o centro de carga, como exemplo, nós chegamos em 650 milímetros. Então, olhando aqui na linha de centro de carga, eu vou seguir essas descidas verticais aqui até chegar no 650, que é nesse ponto aqui. Então, 500, 550, 600, 650. Então, eu vou fazer com que essa linha chegue até a altura em que eu tenho que colocar a carga. No nosso exemplo, 6,5 metros. Então, eu vou colocar aqui a linha no 650 e subir até a diagonal. Lembram? Diagonal, altura, para coincidir os 2 pontos. Eu vou conseguir essa linha na setinha vermelha. Então, como eu estou seguindo a linha diagonal, eu tenho que lembrar que eu vou levar até 650, que é o que está sendo colocado aqui. Agora vem o pulo do gato para fazer a leitura dessa tabela. A linha de carga é a linha horizontal, então eu tenho que seguir essa linha onde os pontos se coincidem de forma horizontal até chegar na carga. Então, nesse exemplo que a gente está colocando, eu consigo levar uma carga com centro de carga de 650 milímetros a uma altura de 6,5 metros. Essa carga vai ter no máximo 800 quilos. Passou disso, não posso fazer a operação.